A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus. A palavra para nós meditar nesta manhã se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 53 em diante. Mateus, capítulo 13, versículo 53 em diante, amém? Vamos lá. Para a leitura, né, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga de tal sorte, que se maravilhavam e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria? E estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você está vendo o que atrapalha na nossa vida, o agir de Deus? É a incredulidade. Amém, meus irmãos? Aqui o povo ouviu as palavras, né? Viu o poder de Deus sobre a terra, mas de nada adiantou, né? O que Deus quer falar para nós? Que de nada adianta você ouvir a palavra. Se você não confiar na palavra e crer em Deus, de nada vai adiantar os seus problemas. Deus está falando com pessoas aqui. Meus irmãos, não adianta ouvir como o povo de Nazaré ouviu a palavra. Jesus falou o evangelho. Jesus fez poucos milagres. Por quê? Poucos. Se todos ouviu a palavra. Por causa da incredulidade. Meus irmãos, desde o momento que você está na presença de Deus, você tem que tomar uma atitude, um posicionamento. Ou você crê, ou você não crê. Se você não crê em Deus, que Ele pode fazer na sua vida uma mudança, então para que você está na presença de Deus? Você está andando errado. Porque você não vai ser abençoado. Muitas coisas Deus não vai poder fazer por você. Por quê? Porque você não crê. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui em Nazaré, eles viram Jesus crescer. E desde criança, Jesus já pregava, já falava o evangelho. Amém, meus irmãos? E desde criança ele já se mostrava ali com lindas palavras do evangelho. Mas nem assim acreditaram. E o mover dele foi limitado nessa terra. Por causa de quê? Porque Deus não pode? Pode. Deus pode todas as coisas. Só que aonde há incredulidade, ele não opera. Tome um posicionamento na presença de Deus. Deus está falando para você orar? Então ore com fé. Ore acreditando que a sua oração Deus vai ouvir, vai atender, que vai acontecer. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não é de qualquer jeito que temos que estar na presença de Deus. Para que você vai andar em obediência na palavra
se você não crê no dono da palavra? Para quê, meus irmãos? Me diz para mim. Tem fundamento isso? Você acha que Deus vai te abençoar? Não vai. Porque você não acredita nele. Você não acredita no poder de Deus. Você vive falando, se Deus quiser, ele vai fazer. Não é assim. Deus deixou a Bíblia para nos ensinar. Batei, buscai, insistir, perseverar. Como nós disse ontem na palavra, quantos que perseverou e alcançou, meus irmãos. Mas não é só perseverar, não é só ouvir Deus falar, não é só ouvir a palavra, não é só ler. Temos que perseverar tendo fé, temos que acreditar, porque o nosso Deus não vai fazer muita coisa na sua vida se você não tiver fé. E a fé nossa, meus irmãos, é provada, porque Deus coloca nós em cada situação para nos provar a nossa fé. É aí que nós temos que mostrar a Deus que independente de bênção ou não, de cura ou não, de melhora ou não, nós estamos ali na presença dele, não vamos desistir. É assim que Deus prova a nossa fé. Aqui mesmo diz para nós, meus irmãos, todos da cidade de Nazaré ouviam o evangelho, mas como diz lá no final, amém, Mateus 13:58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Meus irmãos, temos que crer, temos que ter fé para tudo. Para tudo temos que colocar Deus na nossa frente e ter fé. Que Ele está na nossa frente. Que Ele vai agir por nós mediante essa situação. Temos que crer, temos que acreditar. Mas, irmão, já faz 20 anos que eu estou orando e nada aconteceu ainda. Continue, meu irmão. Você está vivo, é porque Deus vai fazer. Meus irmãos, enquanto há fôlego de vida, há esperança. E Deus manda eu te dizer novamente que melhor o fim das coisas do que o começo delas. Tem muitos, meus irmãos, que recebem no começo, mas colhe um final amargo. Você já viu pessoas assim? Que mal começa a vida já expande. Eu conheço pessoas que mal começou a vida, expandiu, mas caiu rapidamente. Por quê? Porque não estava preparado para receber o que Deus tinha. E perdeu, caiu, se afundou. Meus irmãos, de nada vai adiantar nós orar, buscar, clamar, se nós não tiver fé, se nós não acreditar em Deus. Você está com dor, você está tomando remédio e nem o remédio está controlando sua dor. Aí que você tem que acreditar que Deus vai te dar a sabedoria necessária para você vencer essa dor. Você tem que crer que Deus vai te curar através de um remédio ou através de um médico. Não importa como vem a cura. O que importa é você acreditar. Porque para acontecer uma cura, você tem que crer, mesmo que você está sentindo dores. Mesmo, meus irmãos, novamente eu vou falar de mim. Eu não sei porque o Espírito Santo insiste tanto de falar de mim. Meus irmãos, eu sei que não é fácil você olhar, igual eu, estava com a enfermidade na perna. Olhar para a perna, ver vazando, ver fedendo e ver, sabe, 3 vezes ao dia ter que trocar curativo
De noite tem que reforçar o curativo para não vazar na cama, na coberta, no lençol. Tem que ficar se protegendo. E Deus está falando para você, ei, essa enfermidade não é para a morte, eu vou chegar com cura. E passa dia, passa o outro e você não vê. É difícil para nós, ser humano. Mas o que nós não podemos fazer é perder a fé. É crer, acreditar. Foi isso que Deus me ensinou. Creia. Quando eu estava para desistir, para desanimar, que eu estava sem fé, eu clamava ao Senhor e Ele colocava a palavra na minha mente. Somente creia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dessa enfermidade e creia em mim, que você vai ver a minha glória na sua vida. É isso que Deus falava na minha mente, meus irmãos. Creia, continue crendo, que vai chegar a hora. Nisso se passou 9 anos. E eu não desisti porque Deus me ajudou. Deus foi minha fortaleza. Eu não perdi minha fé porque Deus carregava a minha fé, minha esperança. Então temos que orar com fé, meus irmãos. Deus quer que você ore com fé. Mas depois de orar com fé, continue crendo que vai acontecer, que Deus vai fazer. Ah, mas está demorando, irmão Adilson. Pois é, o tempo de Deus é diferente do meu e o seu. Se nós tivesse poder, nós orava hoje e queria receber para ontem. Nós, seres humanos, se nós pudesse, nós queria receber agora para orar depois. E com Deus não é assim. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que ter fé agora para receber lá na frente. Você tem que esperar a vontade de Deus. Você tem que vencer o caminho da espera. Com Deus é assim, meu irmão. Quando você ouviu uma palavra de profecia, amém, meus irmãos? Qualquer coisa que você for ler, uma mensagem, que seja palavras positivas para a sua vida, recebe, toma posse. Porque pode ser Deus falando com você. Se você passa por uma pessoa e a pessoa fala assim, oi, abençoado de Deus, dê um glória a Deus, é Deus falando com você. Ah, mas como? Se eu estou passando por aflições, por problemas, glórias a Deus. Só passa por problemas, por aflições, quem é escolhido de Deus. Quem tem fé em Deus, quem realmente quer andar nos caminhos de Deus. Porque Satanás não vai afrontar quem está lá fora, quem não tem fé, quem já está com a sua morte espiritual falando, preparada. Satanás vai querer tirar eu e você, que estamos na presença de Deus. Por isso que nós temos que alimentar a nossa fé. O que é alimentar a nossa fé? É buscar a Deus, é orar, é ler a palavra, é acreditar, é ter fé. Porque é a fé que move o agir de Deus sobre nossa vida. Não que se nós não tiver fé e Deus quiser fazer, Ele faz. Faz, mas geralmente, meu irmão, ou não faz quando nós não cremos. Porque se nós não cremos na palavra, nós não cremos também no poder de Deus. Nós não estamos acreditando naquele que fez a palavra, que deu a palavra, que deixou a palavra. Deus está chamando pessoas aqui para alimentar mais a sua fé. Como que eu alimento a minha fé? É pedindo com fé, esperando com fé, com paciência no Senhor. Temos que ter fé, temos que orar com fé. Meus irmãos, quantas orações eu fiz a Deus por uma cura. Quantas orações eu pedi a Deus para me dar refrigério para a minha alma. Foram várias, milhões de orações. Chegou o dia, meus irmãos, que Deus me abençoou na minha saúde.
Amém, meus irmãos? Temos que ter fé. Deus fala hoje para nossas vidas. Aqueles que crê verá a glória de Deus. Aqueles que crê serão salvos. Amém, meus irmãos? Temos que ter fé. Porque senão vai acontecer como Jesus lá em Nazaré. Muitos estão ouvindo a palavra, mas não crê, não tem fé mais. Você vai conversar com o povo, né, sobre Deus pode fazer um milagre. Ah, se Deus quiser, faz. E não é assim. Deus nos ensina a pedir ao Pai, clamar ao Pai. Mas clamar, só falar lindas palavras na presença de Deus? Não! Você tem que ter fé que Deus vai ouvir a sua oração. Você tem que ter fé que Deus vai ouvir e vai fazer na sua vida, no tempo dele. Mas você precisa crer na palavra, no dono da palavra, no dono do milagre. Você tem que crer, meu irmão. Não adianta você estar cheio da palavra se você não acredita que Deus pode transformar a vida, que Deus pode entrar e mudar uma pessoa de dentro para fora. Ele é o único que pode fazer isso. Meus irmãos, temos que abrir o nosso entendimento a Deus. Temos que se achegar mais em oração. Porque quanto mais eu oro ao Pai, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, melhor vai ser para o meu entendimento espiritual. Porque as palavras de Deus são espirituais. As coisas de Deus aos nossos olhos são loucura para quem anda na carne. Temos que aprender a ter fé, a confiar mais. Quantas e quantas vezes Deus falou já para pessoas aqui: ei, sua bênção está próxima. Falta pouco, mas a pessoa continua ansiosa, continua ansioso, continua tendo dúvida, deixando Satanás entrar com dúvida. Para de duvidar, meu irmão. Quantas vezes Deus já falou: tira os olhos das ruínas da sua vida, tira os olhos do que já aconteceu. Deus é na sua vida, você tem que orar crendo que vai acontecer, que Deus vai mover, que Deus vai transformar essa família, que Deus vai mudar o seu marido. Você tem que crer e afirmar e continuar firme. Por que Deus manda nós perseverar nos caminhos dele? O que é perseverar, meu irmão? É continuar nos caminhos crendo que ele vai fazer. Porque senão, meu irmão, vai acontecer como aconteceu lá em Nazaré. Então fez ali muitos poucos milagres por causa da incredulidade. Você está vendo que a incredulidade, a dúvida, faz na sua vida? Você quer ver a sua salvação eterna? Você quer ver bênção sem medida na sua vida? Então comece a obedecer o que Deus está te mandando fazer. É crer, é confiar. Confia mais na palavra, creia mais em Deus. Você serve um Deus poderoso, um Deus de glória. Você serve o Senhor dos Exércitos, que não perde nenhuma batalha. E por que ele vai perder a sua? Ele só vai perder a batalha da sua vida, meu irmão, se você não crer. Se você não tiver fé, se você não persistir, se você não andar em obediência, aí ele não perde a fé, ele te larga você de lado. Porque que adianta? Deus está ali para fazer e você não crê. De nada vai adiantar os seus esforços na presença de Deus se você não tiver fé. Amém, meus irmãos? Deus quer dar o melhor para você. Deus quer trazer aquela promessa, aquela benção. Deus quer trazer e realizar a promessa que ele te fez na sua vida. Mas você precisa ter fé. Você precisa crer, confiar na palavra de Deus, que hoje ele diz para você: eu vou te abençoar, eu vou mudar a sua vida, eu vou te curar, eu vou transformar esse filho, eu vou transformar esse marido, eu vou mudar a sua vida financeira. Mas você precisa crer. Você precisa crer e continuar orando. Mesmo cansado, mesmo sem ver nada, continue.
porque você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, sua casa e sua família. Continue, crente. Não seja como muitos que se arrependeu, hoje estão arrependidos aí, ó, porque não estão na presença de Deus mais. Porque a bênção não chegou quando eles queriam, saíram da presença de Deus, esqueceram que Deus existe. Hoje estão lutando para voltar e não volta. A Deus bênção, a Deus salvação. Porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer te abençoar grandemente, mas você precisa ter fé. Se você não tiver fé, pode até que venha alguma coisa, mas é pouco, porque Jesus fez poucos milagres por causa da incredulidade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém.